A maioria dos soldados não sobrevive a uma batalha assim. Ele sobreviveu a 3, e em cada uma delas, os homens ao redor dele foram quase completamente dizimados. O nome dele era Audie Murphy. E quando a Segunda Guerra Mundial acabou, ele era o soldado americano mais condecorado de todo o conflito. Mas olha, as medalhas nem são a parte mais absurda. A parte mais absurda é como ele as conquistou. Porque essa não é uma história sobre um cara grande e durão que nasceu feito para a guerra. Essa é a história de um garoto magricela do Texas que mentiu sobre a própria idade só para entrar no exército e depois sobreviveu a situações que deveriam ter o matado várias vezes. Hoje a gente vai passar por 3 dessas situações, 3 batalhas, 3 vezes que Audie Murphy deveria ter morrido, e o que ele fez em cada uma delas que ninguém mais estava disposto a fazer. Antes de entrar nas batalhas, você precisa entender quem era esse cara de verdade, porque isso faz tudo o que vem depois parecer quase impossível de acreditar. Audie Murphy nasceu em 1924 no interior do Texas. A família era extremamente pobre. O pai foi embora um dia e deixou todo mundo para trás. Quando Audie tinha uns 14 anos, já estava trabalhando na lavoura para garantir que os irmãos mais novos tivessem o que comer. Quando Pearl Harbor aconteceu em 1941, Audie tinha 16 anos. Ele quis se alistar na hora. Tentou os fuzileiros navais, recusado. Tentou os paraquedistas, recusado também. Era pequeno demais, leve demais, novo demais. Então ele esperou. Pediu para a irmã alterar a certidão de nascimento. E aos 17 anos entrou no exército. Quando chegou ao treinamento básico, os oficiais olharam para ele e acharam que era uma piada. Parecia um menino, não um soldado. Alguns deles tentaram transferi-lo para uma função administrativa. Ele recusou. Ele queria lutar. E essa decisão, essa teimosia, é o que levou a 3 dos momentos mais insanos da história militar americana. O primeiro contato de verdade de Audie Murphy com o combate foi durante a invasão aliada da Sicília. Ele tinha 18 anos. A unidade dele estava avançando pelo interior italiano, tentando eliminar posições alemãs que estavam enterradas fundo nas colinas. Os alemães tinham o terreno elevado, o que significava que enxergavam tudo e podiam atirar em qualquer um que se movesse. A maioria das unidades estava presa no chão. Avançar parecia caminhar direto para uma parede de balas. Durante uma patrulha, a unidade de Audie se deparou com 2 oficiais italianos a cavalo. Esses oficiais tentaram se render. Um deles, enquanto Audie se aproximava para aceitar a rendição, repentinamente alcançou a arma. Audie atirou nos 2 antes que eles pudessem disparar. Foi a primeira morte dele em combate. Ele tinha 18 anos. Ele disse depois que no começo não sentiu nada, e depois sentiu tudo de uma vez. Mas ele continuou, porque parar não era uma opção. Quando a campanha da Sicília terminou, Audie já tinha começado a construir uma reputação. Não porque era agressivo ou impulsivo, mas porque ficava calmo quando todo mundo estava em pânico. Ele lia o campo de batalha rápido. Sabia de onde o perigo estava vindo antes da maioria das pessoas ouvir o primeiro tiro. Os oficiais começaram a prestar atenção nele. As promoções vieram rápido, mas o teste de verdade ainda não tinha começado. Depois da Sicília, os aliados avançaram para a Itália continental. E se a Sicília foi difícil, a Itália foi um pesadelo. As linhas defensivas alemãs estavam cravadas no chão. O terreno era brutal. Montanhas, rios, estradas estreitas. Cada quilômetro tinha que ser disputado bala por bala. A unidade de Audie fez parte do avanço perto de Anzio, uma das campanhas mais sangrentas de todo o teatro italiano. Numa noite, a unidade estava em patrulha quando caiu numa emboscada alemã. Os alemães tinham se posicionado numa casa de fazenda. Tinham metralhadoras cobrindo a estrada. A unidade de Audie foi pega completamente no aberto. Os homens começaram a cair na hora. A maioria dos soldados nessa situação buscaria abrigo e esperaria reforços. Esse é o movimento racional. Esse é o movimento que te mantém vivo. Audie não fez isso. Ele começou a avançar, sozinho, sob fogo, em direção à casa. Usou o terreno, foi se movendo entre posições, chegou perto o suficiente para jogar granadas pelas janelas. Eliminou a equipe da metralhadora. A unidade dele sobreviveu. Depois da ação, quando o sargento perguntou o que estava passando na cabeça dele quando avançou para aquela casa, Audie teria dito que não estava pensando em nada.
Ele só viu o que precisava ser feito e fez. Essa resposta pode parecer simples, mas é o tipo de coisa que leva anos de medo e disciplina para realmente sentir. A maioria das pessoas, quando as balas estão voando, trava. O instinto de luta ou fuga entra e quase sempre é fuga. O cérebro de Audi de alguma forma foi na direção oposta. Isso aconteceu de novo e de novo durante a campanha italiana. Não uma vez. Várias vezes, ele continuou se colocando na linha de fogo para proteger os homens ao redor dele. No começo de 1944, Audi Murphy tinha sido ferido, voltado ao combate, sido ferido de novo e voltado mais uma vez. Ele tinha 19 anos. A unidade foi transferida para a França para a invasão do sul da Europa. E foi lá que a terceira batalha aconteceu, a que o tornou famoso para sempre. Essa é a batalha. O momento que as pessoas ainda comentam 80 anos depois. Estava um frio absurdo. A floresta perto da cidade francesa de Holtzwihr estava coberta de neve. A companhia de Audi vinha lutando sem parar há semanas. Estavam exaustos, com poucos homens e enfrentando um grande contra-ataque alemão. Os alemães mandaram tanques, 6 deles, junto com uma grande força de infantaria. A companhia de Audi tinha talvez 19 homens sobrando. Só isso, contra 6 tanques e centenas de soldados alemães. A situação não tinha como ser vencida. A ordem foi para recuar e chamar apoio de artilharia. A maioria da unidade se retirou para o meio das árvores. Audi ficou. Ele pegou um rádio e começou a chamar ataques de artilharia, direcionando o fogo com coordenadas exatas, impedindo os alemães de avançar enquanto seus homens chegavam em segurança. Mas aí um caça-tanques, um veículo do lado aliado, com um canhão grande, foi atingido. Pegou fogo. A tripulação saiu correndo. Audi subiu naquele caça-tanques em chamas. Ele foi até a metralhadora montada no veículo, uma 50, e começou a atirar na infantaria alemã que avançava, sozinho, em cima de um veículo que estava literalmente pegando fogo. Um veículo carregado com munição que podia explodir a qualquer segundo. Em alguns momentos, os alemães estavam a menos de 50 metros dele. Ele os segurou por quase 1 hora. Quando tentaram flanqueá-lo, ele virou a metralhadora. Quando avançaram de frente, ele atirou até eles recuarem. Continuou chamando a artilharia ao mesmo tempo, dirigindo os ataques, falando no rádio enquanto balas batiam no metal ao redor dele. Levou um tiro na perna durante tudo isso. Continuou. No fim, os alemães recuaram. A linha aguentou. Quando acabou, Audi desceu do veículo em chamas e voltou caminhando até os seus homens. Quando perguntaram se estava bem, ele disse que sim, só a perna. O oficial que comandava depois disse que o chão na frente daquele caça-tanques estava coberto de soldados alemães. As estimativas colocam em torno de 50 baixas inimigas só dessa ação. Um homem, um veículo em chamas, quase 1 hora. Quando Audi Murphy foi indicado para a medalha de honra pelo que aconteceu em Holtzwihr, o relatório descrevia aquilo como um dos feitos individuais de combate mais extraordinários da história militar dos Estados Unidos. O presidente Truman entregou a medalha pessoalmente em 1945, mas tem uma coisa que a maioria das pessoas não fala. Depois da guerra, Audi Murphy voltou para casa completamente destruído por dentro. Ele tinha PTSD severo, embora naquela época não chamassem assim. Dormia com uma pistola carregada embaixo do travesseiro. Não conseguia dormir sem ela. Tinha pesadelos o tempo todo. Se isolou completamente. O exército tinha transformado um adolescente numa máquina de guerra. E quando o conflito acabou, basicamente disseram obrigado e o mandaram de volta para casa no Texas. Ele disse mais tarde que a batalha mais difícil que já travou não foi na França, nem na Itália, nem na Sicília. Foi dentro da própria cabeça de volta ao Texas, no silêncio. Ele se tornou um dos primeiros veteranos a falar publicamente sobre o que hoje chamamos de PTSD. Numa época em que os homens eram esperados a simplesmente superar tudo, ele disse em voz alta que estava sofrendo, que era real, que doía. Isso exigiu mais coragem do que qualquer coisa que ele fez num campo de batalha. Ele morreu num acidente de avião em 1971, com 45 anos. 3 batalhas. 3 vezes com as probabilidades completamente contra ele. Um garoto assustado do interior do Texas que só queria sustentar. A família acabou se tornando o soldado mais condecorado da história americana.
Mas a história de verdade não são as medalhas. É que esse cara era apenas um ser humano. Não um super-herói, não uma máquina. Ele tinha medo, foi ferido, foi destruído pelo que viu. E ainda assim se levantou todas as vezes. Essa é a parte que vale lembrar. Se você quer mais histórias assim, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tem muito mais por vir.